Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um joinha, escreva de onde você está nos assistindo, não esquece de apertar no sininho e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Somos aqui da igreja Casa na Rocha e é um prazer, um privilégio, uma honra ter você aqui conosco, meditando na palavra de Deus, meditando nas coisas de Deus no nosso devocional diário, através do Facebook, do Instagram e do YouTube. Amém? Então vamos que vamos continuar nossa série de vídeos sobre 1 Timóteo, a primeira carta de Paulo, ou epístola pastoral de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Nós paramos ontem no versículo 6, vamos pegar hoje o 5, 6 e continuarmos, da onde a gente parou, a partir do versículo 7 do segundo capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, 1 Timóteo 2, 7 é da onde nós vamos adentrar aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, chamado, vocação, missão de vida, que é a ênfase do versículo 7. Ele fala assim, eu vou ler o 5 e o 6 para você entender o contexto daquilo que Paulo está falando. Ele diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre o mediador fiel, Jesus como mediador fiel, o único capaz de ser o nosso sacerdote, o nosso intercessor, o nosso advogado fiel, que está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós a nosso favor ali diante do Pai, no trono da graça de Deus. Por isso nós podemos nos achegar diante dele com ousadia, com intrepidez, com confiança, sabendo que nós teremos o nosso socorro oportuno na medida em que nós o procurarmos, orarmos, buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Versículo 6 diz, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, Jesus é um modelo de amor sacrificial. Jesus foi aquele que se ofertou, que se entregou como o coração paternal de Deus, misericordioso, gracioso, compassivo a nosso favor. Ele mesmo se ofertou, ele mesmo se deu a si mesmo como preço, como resgate para a redenção de todos os homens, de todo aquele que crê, de todo aquele que colocar a sua fé e a sua confiança no Senhor Jesus, entregando seu coração e a sua vida a ele. Aí vem o 7, que é o que nós vamos falar. Paulo diz, para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha só, 3 funções aqui, 3 missões muito claras que Paulo tinha na sua vida. Os 3 focos aqui do apóstolo Paulo, o objetivo, o propósito de Deus, o chamamento de Deus na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, foi constituído pelo próprio Cristo, e ele está dizendo, eu digo a verdade, eu não estou mentindo, não fui eu que inventei, não fui eu que coloquei na cabeça, não fui eu que me auto-intitulei, não, foi o próprio Cristo que me chamou para ser pregador. Pregador, gente, todo cristão foi chamado para ser pregador do evangelho. Se necessário for usar as palavras, mas falar mais alto ainda, o clamor, a nossa pregação deve ser a nossa vida em Cristo. A nova vida de Jesus, uma vida correta, uma vida honesta, uma vida íntegra, uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de serviço a Deus através do serviço às pessoas. Se você quer ser grande no reino de Deus, seja servo de todos. Seja alguém que vai tocar a vida das pessoas através do serviço, do amar, da influência, da sua vida, do seu modelo, da sua casa, da sua família, da maneira como você lida com o dinheiro, da maneira como você olha para as pessoas. Será que nós temos sido pregadores da verdade? Será que nós temos pregado com a nossa vida? E, se necessário for, utilizarmos as palavras corretas, a boa palavra temperada com sal, como diz o apóstolo Paulo, uma palavra tranquila, uma palavra
profunda, uma palavra clara, objetiva, de pregação, não do que eu acho, não dos meus achismos, mas do Evangelho de Jesus de Nazaré. Deus te chamou para ser um pregador. Eu nunca imaginei que eu ia fazer o que hoje eu estou fazendo, mas Deus, na sua soberana vontade, na medida em que eu me entreguei para Ele, comecei a estudar, buscar as coisas de Deus, ler a Bíblia como nunca, até hoje, isso aí que vocês estão vendo, esses devocionais, é fruto de uma vida de meditação da palavra de Deus. Olha essa montoeira de livros aí atrás e outros muitos que eu tenho na minha casa, leitura de bons livros, aprender com outros irmãos que são mais maduros, mais experientes, com as suas experiências, com as suas histórias. Tudo isso, querido, te faz crescer, te faz florescer, te faz criar uma estrutura, um fundamento, uma solidez em Deus, nas coisas de Deus, para que você seja capaz de pregar o Evangelho de forma eficaz, de forma verdadeira, com a sua vida e, se necessário for, também com as suas palavras. Outra coisa que Paulo diz é que ele, além de pregador, foi constituído pregador, mas também foi constituído apóstolo. O que é um apóstolo? A palavra apóstolo significa mensageiro, aquele que traz a mensagem, aquele que abre caminho, e no caso aqui do apóstolo Paulo, era aquele que chegava em cidades onde não haviam comunidades cristãs, onde o evangelho ainda não havia chegado, e esses mensageiros, os apóstolos, traziam a mensagem do evangelho, ganhavam as vidas. O apóstolo Paulo sempre começava nas sinagogas, entre os seus irmãos, os judeus, os hebreus, os filhos de Israel, e ali pregando, conquistavam alguns ali dentro, e depois ia nas praças, nas ruas, nas casas, levando o evangelho e implantando novas igrejas. O que é um verdadeiro apóstolo, querido? Não é isso que a gente vê hoje, apenas um cara com um título apostólico. Às vezes o cara não cuida de gente, não é nem um pastor direito e se auto-intitula apóstolo. Não, querido. O verdadeiro apóstolo é aquele que é mensageiro do evangelho de Jesus. É aquele que tem a capacidade sobrenatural de Deus, dentro dos 5 ministérios descritos por Paulo em Efésios 4:11, de abrir caminho, de ser o mensageiro, de ser aquele que abre a picada, que começa uma obra. É mais ou menos o que hoje nós chamamos de missionários, os missionários que vão no campo, os missionários que levantam obras, os missionários que abrem igrejas apostólicas, ou seja, igrejas que implantam novas igrejas, que fazem crescer o trabalho do evangelho por todos os lados, por todas as cidades ao redor. Então, um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus é aquele que começou uma obra, implantou uma igreja e essa igreja se multiplica em muitas mais igrejas com a motivação correta, querido, não com fins escusos, né? Apenas financeiros, de prosperidade egoísta, não. Mas a fim de abençoar o máximo de pessoas em lugares diferentes, abrindo comunidades cristãs, comunidades, né, que preguem o evangelho, que vivam o Cristo ressurreto, homens que realmente são dedicados à obra do Senhor, fomentando novas lideranças, despertando novos dons e ministérios e levantando homens e mulheres no projeto de Deus para essa terra. Esses são verdadeiros apóstolos. E geralmente os verdadeiros apóstolos nem têm títulos de apóstolo, mas agem como tal. O apostolado é uma função, não é um título, é uma função, é um ministério para servir o corpo, para fazer a diferença no reino de Deus, saquear o inferno e povoar o céu para a glória de Deus através das igrejas locais, das comunidades de fé e de esperança no Senhor. No final ele diz, e também fui chamado, constituído, doutor dos gentios na fé e na verdade. Gentios em que sentido? Aqueles que não eram israelitas, aqueles que eram de outros povos e nações. Paulo foi o apóstolo dos gentios, foi aquele que levou o evangelho fora de Jerusalém, em outras localidades, e implantando essas novas igrejas, atingiam povos, etnias, nações, tribos, pessoas de diversos segmentos, diversas áreas, diversas nacionalidades, e doutor aqui no sentido que ele tinha também
o dom de mestre. Basta ler as cartas paulinas, epístolas de Paulo, você vai ver a capacidade didática que Paulo tinha. Como ele escrevia, como ele ministrava, como ele pregava, de forma didática, com clareza, com objetividade, com profundidade, com espiritualidade em Deus, apresentando de forma mais clara possível os mistérios de Deus, os segredos de Deus, toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus era ensinado, doutrina apostólica, doutrina, ensinamento profético, ensinamento à vida das pessoas, ensinamentos práticos do dia a dia, além dos mistérios de Deus, além de todo o conhecimento de Deus, da teologia, do estudo acerca de Deus, é o que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Era um doutor. Era o verdadeiro doutor, não é aquele que tinha um certificado, né, um currículo Lattes na academia. Não, nada contra também você estudar, eu sou estudado também, mas assim, no reino de Deus, o doutorado é outro, o ensino é a essência da verdadeira doutrina, da verdadeira teologia, dos ensinamentos de Jesus e da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Que sejamos verdadeiros doutores da verdade, que possamos pregar o evangelho da verdade, que possamos ser mensageiros, apóstolos dessa verdade no coração das pessoas, assim como foi o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que você se levante no reino de Deus como uma bênção nas mãos do Senhor e que Deus abençoe a tua casa, tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Dê um joinha, aperta aqui no link de descrição, tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, como você pode contribuir conosco. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Continue conectado conosco, em nome de Jesus. Amém.